Muito bem, nação, é o seguinte, hein? Palmeiras e Flamengo vivem situações opostas no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. Então é o seguinte, Flamengo amanhã pega o Cusco, Flamengo tem 13 pontos, se vencer vai a 16 e pode, dependendo dos saldos de gols, né? Ele pode assumir a liderança geral da Libertadores da América com 16 pontos. Tem mais 2 times que tem 13 pontos, tá? Só que daí tem os saldos de gols. Galera, então é o seguinte, separei aqui para vocês esse corte do programa Linha de Passe, vamos acompanhar aqui e ver, né, cara, o que vai acontecer. O Flamengo pega o Cusco amanhã, terça-feira, 9h30 da noite, jogo exclusivo da ESPN Brasil, Disney Plus, e o Palmeiras pega o Júnior Barranquilla, quinta-feira, né? É isso, vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Então, 3-0 no Flamengo no Maracanã é um grande resultado. É brincadeira também. Acho, né, respondendo a sua pergunta que você fez para o Breiler, que sim, vale muito a pena você ter... Eu não digo nem a liderança do Campeonato Brasileiro, porque fosse líder por 1 ponto de diferença e aí ficar em segundo na Libertadores, né, acho que você poderia discutir. Mas se fosse proposto ao Abel, provavelmente, te dou 7 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando, 7 que podem ser 4. Sim, tem um jogo a menos do Flamengo. E você avança em segundo na Libertadores. Eu acho que ele toparia, porque 7 pontos em cima do Flamengo, ou 4 que sejam, né, depois desse pedaço de campeonato, era bastante improvável, né, por toda a força do Flamengo num campeonato por pontos corridos. Você passar em segundo, óbvio que não é o ideal, e o Abel sabe disso, tanto que ele sempre fez o esforço para que o Palmeiras não só fosse o primeiro do seu grupo, mas em 6 das últimas 8 temporadas, o Palmeiras foi o primeiro geral da Libertadores. Não vai ser, evidentemente, muito provavelmente não vai ser nem primeiro, né? Porque ele precisaria ganhar e o Cerro Porteño perder. Por outro lado, para o Palmeiras perder a vaga de classificação, ele precisaria perder o jogo e o Sporting Cristal ganhar do Cerro, que é muito mais improvável. Muito difícil. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil acontecer. Então o Palmeiras vai avançar. E aí eu acho que a questão o Palmeiras já teve num desses anos em que foi o melhor colocado geral, oitavas de final com o Botafogo, que foi segundo, eliminado nas oitavas e pronto. E pegou o time que acabou sendo campeão, foi eliminado pelo futuro campeão. Então também, muitas vezes eu digo, importa mais o sorteio... Galera, só para deixar aqui um ponto de vista, muitas vezes o segundo colocado pega o primeiro colocado já nas oitavas de final e o segundo colocado avança, cara. E depois vai desenrolando. Olha o Flamengo no ano passado. Ficou em segundo lugar e bateu o campeão, né? A mesma coisa tinha acontecido em 2024 com o Botafogo. Ficou em segundo lugar. Quase nem se classificou para as oitavas e bateu o campeão. Ou seja, né, cara? Futebol é imprevisível, né? E é isso. Vamos continuar aqui o raciocínio, né? Da semana de Flamengo e Palmeiras na Libertadores. Né, das oitavas de final e, obviamente, das chaves, porque isso tem um peso muito grande também. Às vezes eu digo, o confronto das oitavas ele é menos importante do que a montagem das chaves, né? Porque a montagem das chaves é que diz qual é o seu caminho para chegar a uma eventual decisão. Então, eu acho que ele poderia ficar em primeiro e dar tudo errado no sorteio, como deu neste exemplo de ano que eu citei. E pode ficar em segundo e dar uma sorte ali no sorteio, de repente ter um caminho menos complicado. Então, eu acho que a troca vale. E, óbvio, sempre lembrando, tanto Palmeiras como o Flamengo ainda tem mais um jogo no Campeonato Brasileiro. Sem seus principais, sem vários jogadores. Sem vários jogadores. Óbvio que eles são muito favoritos, porque são elencos fortes e vão pegar times, né? O Flamengo pega o Curitiba, o Flamengo jogando em casa, o Palmeiras pega a Chapecoense, o Palmeiras jogando em casa. Então, mesmo sem os seus selecionáveis, evidentemente eles são favoritos. Mas precisam confirmar isso, né? Se o Palmeiras quiser manter essa vantagem na parada para a Copa, ele precisa confirmar isso. E tem, obviamente, no meio de semana, um jogo muito mais importante do que o jogo do Flamengo, né? Que está muito bem encaminhado e que luta, claro, para ter a melhor colocação possível. Eu acho que pensando muito no mando de campo nos mata-matas, né? Sim. Mais do que os confrontos, ser primeiro ou ser o melhor primeiro, mais do que te garantir confrontos bons dali para frente,
porque isso pode não acontecer pelo sorteio, mas pelo menos te garante a vantagem, e eu considero uma vantagem, de decidir em casa nesses confrontos. Sim, sem dúvida. É bom lembrar, né, que até pelos confrontos da última rodada do Brasileiro, acho que a casca de banana aí está um pouquinho maior para o Flamengo, porque vai pegar o Coritiba, que é um time que é um dos melhores visitantes do campeonato. Coritiba acabou de ganhar agora do Bahia, 3-2 para o Coritiba. Brasileiro. Um dos melhores visitantes. E o Palmeiras vai enfrentar uma equipe que só ganhou um jogo até agora no Campeonato Brasileiro. Então, o adversário do Palmeiras ainda é um pouquinho mais acessível. Então, tem mais uma casquinha de banana ali para o Flamengo, Birner. Eu acho que é uma semana em que, diferentemente do Palmeiras, o Flamengo ele entra em campo leve na Libertadores, leve, apenas pensando no quê? Vou ganhar, vou jogar em casa, preciso ganhar para ter talvez a melhor campanha. Ele já está classificado, ele já está em primeiro lugar, a coisa já está encaminhada. Ao passo que o Palmeiras tem uma obrigação ali. O final de semana interfere, claro, mexe com a autoestima ali dos jogadores do Palmeiras, do elenco do Palmeiras, e dá uma bagunçada ali na cabeça dos jogadores do Flamengo, treinador, enfim, etc. Ainda assim, você olhando para esse meio de semana do Flamengo, o Leonardo Jardim chegou a falar em mesclar um pouquinho, poupar alguns jogadores, né, já pensando na questão física. Você faria isso ou você entraria em campo para fazer os 16 pontos, tentar ser a melhor campanha e ter essa vantagem? Eu acho que dá para mesclar o time e ainda ganhar. E ganhar o jogo. E pensar no jogo do Brasileiro, como você falou, um jogo de... Que mesclar o quê? Tem que jogar com força máxima amanhã, sabe por quê? Quarta-feira tá todo mundo se apresentando nas seleções, cara. E daí o Flamengo não vai ter essa força contra o Coritiba no sábado, né? Tem que jogar com força máxima amanhã, ganhar bem por causa dos saldos de gols, né? E daí no sábado vai com o que tem, porque daí não vai fazer o quê? O Flamengo vai ter 10 desfalques, né? Com a baixa do Jorginho, porque o Jorginho fraturou o dedo do pé direito. Difícil, se o Palmeiras abrir uma vantagem ainda maior. É óbvio que o campeonato não está resolvido. É que no Brasileiro já vai estar completamente desfalcado, né? Então, muito desfalcado. O Jorginho, que seria um jogador interessante, não joga. Sim. Né, por causa da fratura. E se for pensar a estrutura do Palmeiras, para enfrentar a Chapecoense, Gustavo Gomes é importante, é sempre. Quanto? Para enfrentar a Chapecoense. A Chapecoense vai bombardear o Palmeiras. Imagino que não. O Palmeiras vai ter os seus 2 volantes. Por exemplo, você pode jogar com 3, pode jogar com o Andrés adiantado. Tá? O Palmeiras sofre, mas sofre menos para o jogo do final de semana contra o adversário mais fácil. Então, eu acho que o Flamengo pode mesclar o time para enfrentar o Cusco e depois, quem sobrar inteiro, joga no Brasileiro. E tem uma coisa, né, Benê? Essa mescla, ela já vai ser natural a partir... Já vem acontecendo. E é obrigatório agora. Não, então, a partir do momento em que você, né, acho que isso vale tanto para o Flamengo como para o Palmeiras, esses times não vão usar vários jogadores essenciais no final de semana. Então, assim, é óbvio que esses caras vão entrar no meio de semana, né? Acho que no caso do Palmeiras nem se discute, o Palmeiras joga a vaga na Libertadores, mas eu acho que para o Flamengo também tem isso, olhar para os selecionáveis e dizer, bom, beleza, esses selecionáveis eu vou ter que entregar para a seleção brasileira, né? Eles não vão estar para outras seleções também. Para outras seleções, eles não vão estar presentes no fim de semana, eles podem jogar no meio de semana. Claro que fica sempre aquela questão, né, que está sendo muito discutida, do cara que vai para o seu último jogo antes, então, esse é o ponto, antes né? de uma Copa do Mundo, quanto o cara entra com um máximo, né? Um máximo, enfim. Pelo penúltimo das duas equipes, no Flamengo e Palmeiras, o nível de competitividade foi altíssimo. O jogo foi pegado. A gente até discutia, vai pesar, ainda que inconscientemente, mas foi jogo jogado e todo mundo, ninguém tirando pedra dividida. O Jorginho, inclusive, sai machucado. Então, para mim, pelo menos, os jogadores entenderam que precisavam se entregar ali de corpo e alma. Mas você concorda que é um jogo atípico também, né? Sim, claro. Flamengo e Palmeiras é outra coisa. Né? Total. Mas vamos pensar aqui, vamos pegar os selecionáveis, então, do Flamengo. Vamos pensar aqui, os selecionáveis do Flamengo, no meio de semana, uma segurada aí, de repente o cara lesiona, não vai para a seleção e tal. Você tem uma zaga que pode ser do Léo Ortiz com o Vitão. Não, mas Danilo... você está dizendo poupar os selecionáveis no meio de semana? Não. Isso eu não faria. Pelo amor de Deus, cara. Quem que paga o salário deles? É o clube, né? Tem que poupar ninguém, não. Eu acho que não tem que poupar. Mas em cima do que você falou, é só uma suposição. Tem aquela preocupação de, os caras talvez não vão com a fome toda.
porque uma entrada, uma dividida, pode machucar, te cortar o cara da seleção. Vamos supor que ainda fosse isso, né? O Flamengo tem o Ortiz e tem o Vitão para jogar na zaga, certo? Tem Bruno, Pedro, Luiz Aí Araújo. é isso que eu ia falar. Royal tem na Bruno, tem direita. Pedro, tem Luiz Araújo Lino. nas laterais. Quem pode jogar? Pode Royal, jogar o Ayrton Ayrton Lucas de um lado, o Royal do outro, tudo bem, não é o melhor dos mundos, mas enfim, porque o Varela vai e tal. Aí você tem um meio ali, Paquetá tá convocado. Jorginho não vai poder jogar, né? Tá machucado. Mas se você Você tem tira o os Everton selecionáveis Araújo. no meio de Aí você semana... monta um time interessante pra caramba. Eu sei, mas aí se você tira os selecionáveis no meio de semana, tudo bem. Você parte... Lembrando que o Eric Pulgar voltou, né, galera? E o Chile não está na Copa, né? Então ele estará à disposição para jogar ali no meio-campo junto com o Everton Araújo, né, cara? Se assim o Léo Jardim quiser, né? Exposto que você vai praticamente repetir o time no final de No semana. final de semana. Que não é um problema também. A gente está falando de caras que não vão para a Copa e que são caras que, né, obviamente, não são todos eles titulares que jogam o tempo todo. Mas o que eu quero dizer é, quando você tem a escolha, e o Flamengo tem a opção de fazer escolha no meio de semana, ao contrário do Palmeiras, né, que precisa escalar o melhor time no meio de semana para seguir vivo na Libertadores. Quando você tem a opção de escolha, eu acho que muitas vezes o normal no clube, né, que já é prejudicado por todo esse vai e vem de jogadores para a seleção, a escolha do clube é dizer, bom, beleza, esses caras não vão me servir no sábado e, portanto, eu vou usá-los agora no meio de semana e depois eu libero eles, e aí o controle de carga é por conta das seleções, que também não vai querer perder os jogadores. Claro. Então, claro que as seleções vão cuidar também desses caras, mas passa a ser problema das seleções. Então, eu acho que muitas vezes o normal é você dizer, eles vão jogar o último jogo que eles podem jogar comigo, que paga os salários deles. Só para lembrar, né? Só para lembrar. Exatamente. Né? E depois, no final de semana, eles vão estar já com as suas seleções que vão poupar, dosar, né? Seja em amistoso, seja em treino, seja no que for mais para frente, enfim. Aí as seleções vão fazer as suas avaliações. Mas acho que muitas vezes o normal é isso. E os dois jogos são convenientes até para os convocados. Enfrentam times eliminados já na Libertadores, então você não vai, em tese, não vai precisar da rotação mais alta, e até durante o jogo, dependendo se já estiver resolvido, o técnico pode rodar ali, dar descanso a esses jogadores. Eu vejo que do lado dos convocados também não vai ter um grande dilema de jogar esse último jogo. Eu exatamente por isso, por ser um jogo do Flamengo contra um time já eliminado, por o Flamengo já estar classificado, por ter alguns jogadores que não atuam constantemente, ou seja, a parte física é bem negociável. Talvez seja melhor você começar com esses jogadores que não vão jogar, não jogadores convocados, os jogadores que você está falando que não vão jogar, para treinar o time, para ver se o time encaixa para o jogo contra o Curitiba, e aí no final do jogo, se necessário, você usa os jogadores que vão para a Copa do Mundo. Você está dizendo de fazer, não é treino, por favor, mas uma preparação para o jogo do final de semana? Eu acho que para dar liga. No lugar do treinador é uma coisa que tem que ser cogitada, não sei se você vai fazer. Só o Flamengo pode fazer isso, né? Só o Palmeiras não, não é jogo aberto. Até porque o Cusco realmente não briga por absolutamente nada. Nem Sula, né? Nada, nem Sula. O Júnior briga. O Júnior tem até boas chances, vencendo o Palmeiras, né? Tem até boas chances de ir para a Sul-Americana. E é um time bem melhor que o Cusco. E é um time bem melhor que o Cusco e poderia, nesse caso, vencendo o Palmeiras, ficar com a vaga do Sporting Cristal na Sul-Americana, né? Sim. Então, se o Sporting Cristal perdesse o seu jogo, então, talvez eles olhem para isso, porque o Sporting Cristal joga fora de casa contra o Cerro também. Então, imaginar o Cerro vencendo o Sporting Cristal não é nenhum absurdo. Nós estamos falando do líder da chave, que venceu o Palmeiras fora e que pode vencer o Sporting Cristal. Então, na cabeça do Júnior, talvez esteja essa ideia de, se a gente ganhar do Palmeiras fora, não é fácil, obviamente, mas se a gente ganhar do Palmeiras fora, a gente vai para a Sul-Americana, que acho que seria um objetivo cumprido. Essa semana pode mudar muito o olhar que se tem para o Flamengo, o Birner? Eu acho que sobre o treinador. Então. Aí assim, eu não estou falando, eu não estou aqueles que falaram mal do Felipe Luiz, né, cara? Que tiveram ingratidão com o Felipe Luiz, agora deve estar bem arrependido, né? Será que não? Eu nunca falei mal do Felipe Luiz aqui, hein? Pode acompanhar meus vídeos aí pra vocês verem. Do treinador, nem falando que ele tem que sair, nada disso. Mas o olhar, porque queira ou não,
tem algumas coisas que com o Felipe Luiz aconteciam. Por exemplo, ele perdeu o jogador contra o Corinthians, meteu um quinto zagueiro, eliminou o Corinthians no campeonato. Perdeu o jogador contra o Estudiantes, conseguiu segurar, conseguiu se classificar. Contra o Palmeiras, ele, para mim, não fez as coisas que devia. Né? Porque a gente sabia que o Palmeiras ia gostar do contra-ataque, que o Palmeiras não é um time que gosta de ter a bola, e ele continuou com uma ideia de jogo propositiva mesmo, com um jogador a menos. Ou seja, ele não fez a adaptação necessária. Ele podia tirar o centroavante, por exemplo, e fazer um time de contra-ataque. Fechar o jogo e falar, olha, uma situação dessa empata. Quer dizer, é óbvio que o trabalho do Leonardo Jardim é um trabalho muito bom. Tem a questão da bola aérea, que com ele caiu muito na marcação a bola aérea e a ofensiva também pouco pior do que era. Então tem alguns detalhes ali do trabalho que eu acredito que vão começar a ser comparados e pode sobrar pressão para cima do técnico, para responder a sua pergunta. Ô, Birner, mas não passa também pelo momento de alguns jogadores? Ah, claro. O momento do Rossi não é bom. Concordo. Léo Pereira e Léo Ortiz, os dois, oscilando muito na temporada. Lateral esquerda, é um problema. Alexandro teve muita dificuldade com o Alan. Ayrton Lucas, quando joga, também não consegue passar confiança. Então, defensivamente, o Flamengo tem sofrido também porque falta até mais confiança desses jogadores. Então, não dá para... Eu não coloco tudo na conta do Leonardo Jardim, porque ainda é um trabalho incipiente. E até esse tipo de leitura, se a coisa dá certo no segundo tempo, a gente certamente destacaria a ousadia do Leonardo Jardim de tirar um volante de contenção, que foi o Everton Araújo, para soltar mais o time para buscar o resultado no segundo tempo. A gente até destacaria, mas não deu certo. Então, ao contrário. Não deu certo, mas ele parte de um princípio que eu estou jogando no Maracanã, estou perdendo o jogo e vou tomar o maior risco possível. Eu concordo. Ali talvez fizesse mais sentido abrir mão do Jorginho e ter o Everton Araújo para segurar o onda ali nos contra-ataques. Mas também eu não acho que ele chegou num estágio em que mereça ser questionado. Ninguém falou sobre mérito, tá? Só tô falando o que vai acontecer. Mas não estou falando... Acho que é assim, é análise de situações pontuais. Mas momento, não é? Então, do futebol brasileiro. Mas por isso que eu quero assim, ressaltar aqui. No dia 20 de maio, estava todo mundo falando, e isso até me incomodou. Estava todo mundo falando. Me incomodou porque assim, eu vou ser sempre contra a demissão do Felipe Luiz. Eu vou achar sempre um absurdo, independentemente do que o Leonardo Jardim ganhe. Pode ganhar. É verdade, cara. O Jean Oddi sempre falou isso. Quando demitiu, depois. Eu sempre vou ser contra também, cara. Eu nunca vou entender, eu nunca vou aceitar com naturalidade a demissão do Felipe Luiz. O cara ganhar Libertadores, Campeonato Brasileiro, tinha ganhado a Supercopa do Brasil no ano passado, Campeonato Carioca. Em 2024 tinha ganhado Copa do Brasil. O cara ganhou 5 títulos em 1 ano e meio e foi demitido, cara, porque perdeu uma bosta de Recopa que não vale nada e uma Supercopa. Eu nunca vou aceitar isso. Ganhar a Libertadores, o Brasileiro, o Mundial, pode ganhar tudo, cara. Eu acho que a demissão do Felipe Luiz, no contexto em que aconteceu, ela é absurda, como foi a demissão do Crespo, por exemplo. Mas no dia 20 de maio, depois da vitória do Estudiantes, eu vi um monte de gente falando que, tá vendo, tem coisas aí que o Felipe Luiz não conseguia, e que com o Leonardo Jardim a coisa é outra, como funciona, o time funciona melhor, numa série de aspectos que eu não vou nem repetir aqui, mas que, assim, me incomoda porque é isso, cara. É essa coisa do pontual. A coisa do pontual muda a avaliação do técnico a cada 1 ou 2 semanas. Então, assim, a gente falar, e eu que fui absolutamente crítico à demissão do Felipe Luiz, não engulo, não acho que é aceitável a demissão do Felipe Luiz. Cara, não dá para agora, assim, começar a apontar o dedo para o Leonardo Jardim e dizer que todos os problemas do Flamengo são... Né? Porque, assim, eu estou muito de acordo com a responsabilidade dele na derrota para o Palmeiras. Eu acho que sim, ele não precisava ter feito o que ele fez, nem combina com ele, nem faz sentido para o que são, em geral, as ideias de futebol dele. Agora, um erro, se é que a gente pode chamar de erro, mas uma tentativa que não deu certo pontual... não pode fazer com que os dedos sejam todos apontados para o treinador, porque senão é aquilo que a gente falava do Abel, é aquilo que a gente falava do Renato Gaúcho, Deixa eu te fazer uma pergunta, do Zubeldia, é uma insanidade. Você é dos caras que eu trabalhei,
é um dos mais, assim, firmes na manutenção dos treinadores. Às vezes, até quando os trabalhos não são tão bons, você acha que tem que dar tempo. Você concorda comigo que o técnico mais difícil de ser demitido no futebol brasileiro hoje é o Abel, concorda? Sim. Vou dar um exemplo maluco, isso não está na pauta. E não é pela pressão, porque a pressão é grande, é pela diretoria que é o mais difícil de ser demitido. Vamos supor que termine o ano o Abel campeão da Libertadores ou campeão brasileiro. E o Palmeiras fala, eu vou trazer o Guardiola. O que você diz? Pelo tamanho e qualidade do técnico. Por isso que eu estou fazendo essa pegadinha. Guardiola é não muito... tem essa hipótese. Ele foi lá no... Cara, qualquer torcedor de qualquer time vai aceitar, né, cara? Trazer o Guardiola, qualquer um vai aceitar. Se o Leonardo Jardim ganhar a Libertadores e você falar assim, ó, vamos trazer o Jorge Jesus o ano que vem. Beleza, cara. Eu topo. Cara, ninguém vai reclamar. Eu fui pro extremo. Mas você não vai sugerir que o Flamengo fez esse movimento com o Felipe Luiz e Leonardo Jardim. Não estou sugerindo. Eu também não teria demitido o Felipe Luiz naquele momento, o Jean sabe disso. Eu só estou dando uma curiosidade. Mas pra você... pegar um técnico vencedor, histórico, enorme e que tem todos os predicados para continuar no clube, mas você tem ali o maior técnico do mundo no mercado. O clube tem o direito, na sua opinião, de dar esse passo assim? Subjetivamente, é lógico. É que eu acho assim... Não vai contratar, é óbvio. Para qualquer outro técnico, eu te diria... Não, qualquer outro. Um Klopp, por exemplo. Até porque as idiosincrasias, as particularidades do futebol brasileiro, elas são tão alucinantes... Pensei nisso tudo. Se você tem um técnico que entendeu essa loucura e consegue lidar com essa loucura... Até discuto um pouco o quanto o Abel consegue lidar com essa loucura. Eu acho que ele mudou muito nesses 5 anos justamente por conta de tudo isso. Mas eu acho que se você tem um cara que consegue lidar com isso e que está conseguindo resultado e que está ganhando, é para manter. Agora, você está me perguntando sobre aquele que, para mim, possivelmente é o maior técnico da história do futebol. Eu concordo. A gente pode discutir se depois é o Cruyff, se não é, se tem o Rinos Mitchell, você tem outros... O melhor. Mas assim, o Guardiola é o topo do topo do topo do topo. Então, assim, claro que qualquer um que pudesse ter o Guardiola, acho que... Sim, perfeito. Né, e ainda mais por toda a demanda que existe hoje em relação a boa parte da torcida do Palmeiras, que quer, né, que o time jogue, quer espetáculo, quer tudo mais. Então, mas assim, eu acho que é um exemplo... Eu fui no mais extremo que eu consegui. Então, muito esse é o extremo. eu acho. O radicalismo total. Você está falando de treinadores, então vamos mirar para outro treinador, Breiler, de um outro time que também está na Libertadores, mas numa situação absolutamente difícil demais, que é o Zubeldia. Cara, dei uma de espião aqui, galera, de agente 007. Ó, qual o salário de Pep Guardiola no Manchester City? Até a sua recente saída do clube em maio de 2026, o salário de Pep Guardiola no Manchester City era de 23,7 milhões de euros por ano, o equivalente a cerca de 137 milhões de reais na cotação atual. Isso significa que o técnico espanhol recebia aproximadamente 11,4 milhões por mês. Caraca, velho, é muita grana, hein? Para se ter uma ideia do peso desse valor da folha salarial do clube, Guardiola era o dono do maior salário de todo o elenco do City. Ah, tá aqui. Ah, beleza, deixa eu só mudar isso aqui, ó. Tá em cima da letra ali, né? Vamos lá. Aí. Então, cara, ganhando inclusive mais do que grandes astros do time, como Kevin De Bruyne e o atacante Haaland. Com esses vencimentos, ele ocupava a posição de um dos técnicos mais bem pagos de todo o futebol mundial. Olha aí, galera, quanto que ele ganhava? Tá aí na tela. 11 milhões e 400 mil reais por mês. Tá bom pra você? Tá, né? Tá bom, né? Cara, nenhum clube brasileiro consegue pagar isso aqui. O Ancelotti não ganha isso por mês, cara. Eu acho que não. Quanto que ganha o Ancelotti, hein? Aqui, galera, eu acho que vocês quiserem aqui, cara. É impressionante. Agora eu tenho a máquina na mão. Bem, tá aí na tela para vocês qual o salário de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Eu iria chutar 5 milhões de reais, tá? E é quase isso. Ele ganha por mês 4,7 milhões de reais por mês. Esse é o salário dele. Ele ganha 57 milhões por ano, tá? 10 milhões de euros por ano.
ele ganha na cotação do euro, né? Se o euro subir, ele vai ganhar mais, no caso. Então, como o euro agora está mais baixo, ele ganha 57 milhões de euros na cotação atual, por ano, tá? Quase 5 milhões de reais. Quando o euro estava um pouquinho mais caro, ele ganhava ali os 5 milhões por mês, né? Mas era isso mesmo que eu tinha em mente. Valeu, galera! Amanhã tem Flamengo e Cusco e eu terminei o vídeo aqui diferente porque eu achei interessante saber aí do salário desses caras, né? Valeu, tamo junto, saudações e até mais.